Sejam muito bem-vindos a mais um podcast OCP, onde o objetivo aqui é trazer alunos da nossa comunidade, também mentorados, para a gente poder falar aí sobre a aprovação em uma das provas da certificação da OCP, seja a prova 1Z0082 ou a prova 1Z083, para contar como foi essa jornada, como foi os estudos, quais foram as percepções sobre a prova. Eu sei que muitas pessoas que seguem aqui a nossa audiência têm como objetivo tirar essa certificação da OCP, que é uma certificação para quem trabalha com banco de dados Oracle, para quem trabalha com administração de banco de dados, para quem trabalha com banco de dados em cloud. A gente sabe o quanto que ter uma certificação que poucos têm é relevante. E aqui o nosso objetivo é poder falar um pouquinho sobre como que foi essa jornada. E hoje o meu convidado é o Uriel Henrique. Tudo bom, Uriel? Opa, beleza, Guilherme? Tudo bem e você? Show de bola, por aqui tudo certo. Primeiro, um prazer estar falando contigo, cara. Legal ter você aqui no nosso podcast. Se você está aqui é porque você realmente foi aprovado em uma das provas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E vamos lá, Uriel. Você fala de onde? Qual cidade? São Paulo, capital. Show de bola. E vamos lá, Uriel. Você tem quantos anos hoje, cara? Conta um pouquinho sobre você. Bom, eu tenho 25 anos, agora eu tenho 25. Legal. Um pouquinho do meu profissional. Eu comecei um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Então, trabalhava com a área da saúde, então eu trabalhava em alguns laboratórios, fazendo exames e tudo mais. E nessa rotina eu fiquei durante uns 2, 3 anos, né? Até realmente migrar, né? De carreira, né? Me interessar por outras coisas, como a área da tecnologia. Que legal. Então, a sua formação, você chegou a fazer alguma faculdade ou não? Isso, minha primeira formação foi como biomedicina, né? E eu comecei uma de ADS, porém eu ainda não cheguei a terminar ela. Tá, então você está cursando a faculdade ainda? Isso, na verdade, a faculdade eu realmente tranquei ela, porque eu percebi que eu não era mais interessante para mim no momento. Porque como eu comecei a gostar mais de banco de dados, né? Eu falei, não tem muito porquê eu continuar fazendo a faculdade de ADS, sendo que a faculdade não mostra tanto de banco, né? Exato. Então comecei a focar uns cursos mais integrados. Entendi. Eu vou te falar que até mesmo a faculdade de banco de dados talvez não traria uma profundidade de mercado também, como uma certificação, né? Então a gente fala bastante sobre isso. E que legal, Uriel. Legal saber um pouquinho aí sobre a sua relação com tecnologia. E você tem quantos anos de experiência com tecnologia hoje, cara? Ora, no momento vai fazer uns 2 anos, na verdade. Pouco tempo. Legal, que legal. E hoje você é aluno da DBLCM tem quanto tempo, cara? Tem muito tempo que você segue os nossos conteúdos? Olha, acho que tem 1 ano, porque na verdade eu comecei primeiro adquirindo no bootcamp, né, de administração. Aí depois, com o tempo, eu fui pegando outro bootcamp até realmente fazer parte da mentoria. Que legal. Então hoje você está dentro da nossa mentoria, então, né? Show de Isso. bola, Uriel. E vamos lá, cara. Dentro da mentoria, normalmente a gente seta alguns objetivos claros ali que vão te ajudar no seu próximo nível, né? Então, a gente estabeleceu aí como objetivo para você a certificação do OCP. E eu queria conversar com você especificamente sobre o OCP, cara. Como que foi? Você entrou na mentoria quando, Uriel? Me fala aí, cara. Tem quantos meses, mais ou menos? Se eu não me engano, vai fazer 2 meses ainda, ou tem 2 meses. Caramba, Pouco tempo. cara. Tem pouquíssimo tempo, né? Show de bola. E o seu nível de experiência com Oracle, com administração de banco de dados especificamente, é muito grande? Como que é o seu nível de conhecimento hoje? Olha, assim, profissionalmente realmente é bem zerado, né? Porque os lugares que eu trabalhei não eram bancos, não era da Oracle, né? Era SQL Server, Postgres. Então, profissionalmente com Oracle nada. Então, realmente só fazendo meus estudos pessoais, laboratórios, certificação. Então, esse conhecimento mais intermediário, assim, acredito eu. Que legal, cara, que legal. E é bom a gente falar sobre isso, né, cara, porque muitas vezes muitas pessoas estão começando do zero, né, em Oracle, e, cara, com uma certificação, sem dúvida, você consegue ir para um outro nível de conhecimento, né? E, Uriel, no seu processo de estudos aí, cara, você realmente chegou a fazer muitos laboratórios práticos? Como que foi? Cheguei. Comecei com né? Assim, quando eu comecei a estudar, foi ano passado, né? Aí, por alguns motivos pessoais, eu comecei só voltando a estudar por esse ano, lá para março. Então, se for colocar na conta, eu fico fazendo uns 5, uns 6, que dava errado ou eu mexia em alguma coisa e parava de funcionar. Então, realmente, laboratórios eu cheguei a criar bastante. Que legal. E até para explicar um pouco para o pessoal que está assistindo aqui esse podcast, gente, a nossa metodologia é baseada em pegar cada tópico da prova
e trazer um projeto prático, um laboratório, mão na massa. Porque a gente acredita que o aprendizado realmente ele vem quando a gente coloca a mão na massa. E aí, exatamente isso que o Uriel falou, que realmente ele começou a estudar dentro da nossa metodologia, fazer laboratórios, colocar a mão na massa para poder realmente estar adaptado. E Uriel, dentro dessa prova aí, cara, para você que estava começando do zero, né? Ela cai, a 110082, ela cai bastante sobre tópicos de um DBA Júnior, né, cara? Hoje é tranquilo para você essas atividades de instalar um banco de dados do zero, de criar um banco de dados, criar uma table space, é tranquilo? Sim, sim. Como você falou, a prova ela é teórica, né? Mas em questões ela é muito prática, né? Então, realmente, com os cursos que eu fiz e as aulas, dá para realmente fazer todas essas atividades de maneira tranquila, acredito. Legal, legal. Show de bola. Então, dentro da mentoria, você está mais ou menos 2 meses, né? E Isso. vamos falar um pouquinho aí, cara, sobre a diferença do curso para a mentoria. Você sentiu muita diferença aí, cara, na metodologia do treinamento e você depois entrar na mentoria? O que você achou de diferença? Na verdade, tem bastante diferença, né? Não em questão dos cursos, né? Porque realmente, se você for adquirindo os cursos, ele vai estar lá, mas são o diferencial mesmo, né? São os tópicos extras que você tem nessa mentoria, né? E também um suporte mais, né, mais perto de você. Então, logo no início, né, quando eu comecei e não tinha mentoria, eu acredito que eu apanhei bastante, né, porque realmente não tinha mentoria, então eu tive que fazer sozinho as coisas. Mas se eu tivesse adquirido a mentoria, eu acredito que esse passo talvez eu teria conquistado até mais perto, né, mais recente do que eu consegui agora, na verdade. Que legal. Então, na verdade, isso. Aí é a certificação mesmo. Eu só me senti pronto, né, a fazer a certificação depois que eu comecei a fazer parte da mentoria, né. Realmente eu fiz uma estratégia, né, coloquei um tempo que eu falei, cara, é esse tempo que eu tenho agora, máximo 2 meses, e quando eu sentir que eu estou preparado nesses 2 meses, eu vou fazer a prova. Que Então, legal. Que foi legal. dessa forma. E vamos lá, Uriel. Realmente o diferencial da nossa mentoria, acho que primeiro tem aquelas análises de simulados, né, que a gente faz bastante. Praticamente todas as semanas a gente pega tópicos da prova da certificação e começa a revisar essas questões. Então tem um material complementar, tem as salas no Zoom para você conversar com pessoas que tiraram essa certificação, que passaram na prova. E também, né, cara, o suporte de Sim. você, pô, ter um grupo de WhatsApp, de ter um nível de suporte mais próximo. E legal você poder falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né, cara, o quanto que custa você atingir o objetivo mais rápido, né? Então eu lembro que você era aluno desde o ano passado, mas o que te destravou realmente para conseguir tirar essa certificação em 2 meses foi a certificação, é isso mesmo? Isso, exatamente, né. Assim, dentro da mentoria, né, tem um monte de cursos extras, né, e um daqueles cursos é falando que você tem que traçar, né, um trajeto, né, ter um plano para isso e você marcar a data da prova, né, que é muito importante. Ou ter uma ideia de quando você vai conseguir fazer, né, concluir esse objetivo. Então, Total. depois de realmente fazer tudo isso, realmente me senti mais confiante, né, e através também das mentorias, vendo o pessoal conversando e falando como foi a experiência deles com a prova, e também o Thiago, né, que também é o professor também da DBOCM, ajudou bastante também. Teve umas 2 calls que eu entrei com ele para pedir um tipo de opinião sobre prova, simulado, Que maneiro. e fez a diferença. Que legal. Pessoal, essa diferença realmente, e até exatamente o que o Uriel está falando, né, sobre você ter uma proximidade maior, um suporte maior, isso te ajuda a ter mais resultados. Eu costumo dizer que o ambiente que você está ajuda demais, gente. Se você está estudando sozinho, é tudo muito mais difícil. Se você está estudando acompanhado, cara, com um grupo de pessoas, isso se torna naturalmente mais fácil, porque você vai estar trocando ideia com pessoas que tiraram a certificação e muito mais. E o Uriel falou também uma coisa importante, que nós temos aulas estratégicas além das aulas técnicas. Então, lá dentro da mentoria, você tem alguns módulos que te ajudam a te dar um checklist estratégico de como que você faz o seu plano de estudos, quantas aulas você estuda por dia, como que você revisa cada tópico. Então a gente tem algumas coisas ali que são bastidores de como que eu estudei para o Oracle Certified Master, de como que você estuda para uma certificação,
não simplesmente olhando para o simulado, mas você olhando realmente para a prática, para a mão na massa, olhando realmente uma metodologia que vai fazer com que você tenha a certificação como uma consequência. O mais importante da certificação é que o seu nível de conhecimento aumente muito, que você saiba executar projetos práticos, que você consiga fazer as atividades que as vagas estão pedindo. Então, esses são os pontos importantes que a gente traz aqui dentro da nossa mentoria, que é o diferencial da mentoria para o curso. E, Uriel, vamos lá, cara. O que você achou do nível de inglês da prova, cara? Hoje qual que é o seu nível de inglês hoje? Hoje você tem um inglês fluente? Fala aí um pouquinho sobre a questão do inglês. Meu nível de inglês também é bem básico, né? Aquele bem básico do básico. Então, quando eu comecei, né, a estudar, uma das coisas que me travava também era o inglês. Eu ficava com medo da prova ser em inglês e isso acabar me travando. Tem tempo da prova, a gente demora mais tempo para ler um anunciado, mas conforme você vai lendo documentação, conforme você vai vendo prova, conforme você vai vendo os simulados, tudo se torna, você meio que traduz ele já automaticamente na hora da prova. Então, inglês, eu achei que seria algo que iria me travar, mas não foi isso, não. Bem tranquilo. Que legal. E, gente, essa é uma trava de muitas pessoas que muitas vezes seguem os conteúdos da DBOCM e muitas vezes tem medo de fechar algum programa com a gente. Cara, mas o meu inglês não tá bom. Nem precisa. Eu vou te falar que dentro das revisões dos simulados, os nossos instrutores certificados, eles começam a traduzir as questões da prova na sua frente. Então, você vai entender como que é a tradução de cada uma das questões, vai entender a tradução de cada uma das respostas, vai entender por que cada questão está certa, cada questão está errada, a gente prova com a documentação, a gente prova com, inclusive também com os laboratórios práticos, para que você consiga eliminar esse lance do inglês. Agora, se você não tem inglês bom e está estudando sozinho, cara, você vai ter que ter um tradutor ali do lado, muitas vezes, tá? Já com alguém traduzindo na sua frente, fica muito mais fácil. Então, essa é uma das travas também que a mentoria a gente consegue te desbloquear totalmente. Cara, precisa estar com inglês avançado? Literalmente não. Tanto é que o Uriel está contando aqui um pouquinho da experiência dele. Tanto é que diversos mentorados hoje também não têm o inglês avançado e conseguem passar na prova de certificação sem problema. E vocês vão ver que, tendo alguém traduzindo, você vai estudar inglês junto com a gente. Você vai ver as traduções, você vai ver exatamente como que a coisa funciona. E, Uriel, vamos lá. Você falou que fez os laboratórios práticos, você estudou o material ali como aluno durante um tempo. O foco realmente para a prova foram questão de 2 meses. Você é um cara do zero ali em Oracle, bem iniciante mesmo. Sabe hoje as atividades do DBA Júnior, está muito mais preparado para o mercado. E os simulados, cara, foram importantes também para você dentro do processo de revisão? Sim. O simulado foi algo muito bom mesmo. Foi a cereja, assim, do bolo, né, da DBSM. Então, realmente, pegar aquelas questões, né, que é feita pelo Thiago, e eles realmente pegam a questão, né, te mostram por que cada uma está certo e que está errado, te mostra a documentação. Então, isso te ajuda também até na hora da prática. Se você seguir aquilo e fazer ali no seu laboratório, isso fica gravado na sua cabeça e te ajuda também nos seus estudos, no seu profissional. Então, o simulado ainda me ajuda, na verdade, né? Que agora eu estou vendo outros simulados da questão de SQL. Então, ele me ajuda até na questão da minha prática agora, né? Com SQL. Então, realmente foi algo muito bom. E, gente, a gente pega as questões de um simulado. Uma coisa é você comprar um simulado e muitas vezes um simulado que tem várias questões que não estão certas, questões que estão erradas, questões que você não entende o raciocínio daquele simulado. Simplesmente você comprou, tá? Outra coisa é você ter um simulado que ele foi validado por alguém que passou, que ele foi revisado e que a gente traduz e prova todas as questões da prova. Por que está certo e por que está errado. Então, gente, é um nível de profundidade muito diferente. O que o Uriel falou é bem interessante, porque, além disso, você tem a questão de revisar um simulado com a prática. Revisar um simulado com a documentação do lado. Gente, isso tem um valor muito grande. Hoje, se você for ver, só para você comprar um simulado hoje no mercado, muitas vezes um simulado ali é caro. Agora, você tem dentro da mentoria a revisão por alguém que já passou, a tradução, a questão dos comentários e a validação. Gente, os simulados estão revisados ali de uma forma que a gente te prova por que está certo e por que está errado. É simplesmente um simulado fixo em PDF que você recebeu
E muitas vezes o simulado, muitas vezes errado, tá? Que te confunde, mais te confunde do que te ajuda, tá? Então, muito cuidado em ficar comprando simulados e não estar dentro de uma mentoria, porque sozinho, cara, você vai ralar pra caramba, às vezes você vai reprovar e não sabe nem o porquê que você reprovou, porque você seguiu um simulado que muitas vezes estava errado. Então, muito cuidado, gente. A gente acredita que até na questão dos simulados é uma consequência daquilo que você sabe. A gente estuda simulado do jeito certo, a gente estuda simulado realmente com prática, com mão na massa, e você vai ver realmente como que você pode desbloquear com relação a dominar aquele tópico que está caindo dentro da prova. Então, isso é algo importante também. E, Uriel, me diz aí, cara, suas percepções sobre a prova. Você achou que a prova é uma prova difícil, cara? Não tem certo e errado, tá? Pode ficar tranquilo. Ela é difícil, não é uma prova fácil, não tem como dizer isso. Requer muito conteúdo, né? Realmente, o problema da prova, assim, podemos dizer, que eles te dão um simulado, uma questão, né? E eles te dão 4 possibilidades daquelas questões serem certas, né? Então, se você errar uma, ficar com dúvida em uma, então realmente está errado, né? A questão inteira, né? Então, realmente você tem que dominar bem do assunto, ler documentação, testar para ver o que dá certo, o que não dá, porque a prova tem algumas pegadinhas também, então tem que se atentar bastante em relação a isso. Então, é a prova que você tem que estar preparado, não tem como você ir e não se preparar. E realmente, nesses 2 meses, né, o meu tempo de estudo foi bem longo, né? Como eu estava, no momento eu estou sem trabalhar, né? Então realmente eu pegava um tempo de 4, 5 horas, até mais por dia, e realmente, sábado, domingo, às vezes, e falei, vou passar. Então Legal. realmente você tem que tem que estar bem preparado sim para fazer essa Tem que se prova. dedicar bastante, né? E, gente, o que cai nessa prova, né? Workshop de administração, workshop de SQL. Então, são 2 treinamentos Oracle, tá? E o Uriel estudou de forma bem intensiva, ele estava com tempo disponível para isso e conseguiu estudar de 4 horas, 4 a 5 horas ali por dia, durante um bom tempo. Lembrando, gente, ele está saindo do zero, tá? Talvez se você já tem uma experiência hoje, você consegue estudar até menos do que isso e conseguir fazer isso em 2 meses. Então, cada um tem o seu time, cada um já tem sua experiência. Para ele era tudo novo praticamente e ele está realmente se preparando, estava se preparando para essa certificação. E qual que foi a sua nota, Uriel? Como que foi aí, cara, sua nota para ser aprovado? A minha nota não foi assim tão alta, né? Foi na faixa ali dos 69,5, se não me engano. Então Legal, teve aqueles 9, né? Acréscimos ali da margem, né? legal. Era 60 e quanto a margem para aprovação? Você lembra? 60. 60. Legal, legal. Isso. Show de bola, Uriel. E vamos lá, cara, sobre os temas de SQL, cara, quanto que isso foi relevante que caiu na sua prova? Diz aí um pouquinho sobre isso. Bom, SQL realmente é uma parte que cai bastante na prova. Eu acho que se for comparar, talvez seja metade ou até mais questões de SQL, na verdade. Então cai todos os tópicos, assim. Tem uns que realmente eu acho que são mais frequentes de cair em questões, né? Mas no geral cai de tudo. Que legal, que legal. E vamos lá, Uriel, como foi o tempo, cara, administrar o tempo desse momento de prova? Você achou que o tempo foi muito curto? Sobrou tempo lá no final? Como que foi aí? Cara, foi até tranquilo, né? Eu tava até falando para você que eu tive um problema com a Oracle, né? A Uhum. primeira vez que eu fiz a prova, minha internet caiu, né? E caiu já era, né? Infelizmente o link já cai e você perde essa oportunidade. Graças a Deus eu consegui mandar mensagem para o suporte, né? Eles me deram uma nova tentativa. Mas em questão do tempo da prova foi tranquilo. A segunda vez que eu fiz, eu terminei faltando uns 12, 10 minutos. Eu ainda consegui revisar as questões que eu deixei para remarcar, né? Para voltar nelas. Então, ainda consegui terminar faltando uns 5 minutos ainda da prova. Que legal. Então teve um tempo legal até para revisar e conseguir fechar a prova bem, né? Sim, sim, não tive muito estresse com isso, não. Show de bola, Uriel. E vamos lá, cara, pra gente ir pra essa reta final, muito legal poder saber os seus bastidores aí de como foi essa jornada. Parabéns, cara. Realmente não é uma prova que todo mundo passa, principalmente para quem está começando do zero. Agora eu te falo que com certeza você está muito mais pronto aí para uma vaga de júnior, por exemplo, tá? Para você se relocar para o mercado. Quem sabe, cara, talvez até uma vaga de pleno, dependendo do que a vaga está pedindo. Agora você já começando a estudar para a prova 083, é algo que pode colocar em algumas vagas bem interessantes.
E, cara, dá uma dica aí, cara, para quem está buscando fazer essa prova de certificação, qual que é a sua recomendação aí para quem está buscando essa prova? Cara, acho que a parte principal, que acho que foi realmente mudou a chave em questão da minha cabeça, né? As primeiras vezes que eu comecei a estudar, né, eu estudava muito vendo vídeo. Realmente eu não praticava. Então, nesses 2 meses, a diferença que eu vi de pegar cada assunto e ir testando realmente no laboratório, em vez de só ver o vídeo ou voltar a testar depois de 2 semanas, ou quando você terminar um tópico, não compensa. Compensa mesmo é você estar vendo um vídeo ali, por exemplo, de vocês, e já testar ali no laboratório, faz suas anotações, e é isso. E tem uma estratégia, não tem como você fazer se você não ter uma estratégia. Acho que você tem que se planejar, ver o tempo que você tem para estudar e realmente colocar na sua cabeça, né? E marcar um tempo, né? Para você fazer essa prova, né? É essencial. Que legal. E você acha, cara, que sem a mentoria você conseguiria ter passado nessa prova em 2 meses? Cara, eu acredito que não. Não, pela quantidade de coisa que eu pude absorver pela mentoria nesses 2 meses e a parte de realmente mudar, né, a minha cabeça durante esses 2 meses. E além da mentoria, eu fiz a imersão também de SQL, que me ajudou pra caramba na parte de SQL, que era bem ruinzinha. Então, dentro da imersão de SQL tem vários vídeos que é muito prático, né? E além de ser muito prático, tem muitas dicas da prova também. Lá eu peguei muita dica também que o Thiago deu para fazer essa prova. Então, sem essa mentoria, sem a ajuda da DBLCM, seria muito mais difícil, com certeza. Que legal, Ariel. Cara, fico muito feliz em poder contribuir com a sua jornada. Legal que a nossa metodologia cada vez mais tem preparado profissionais aí para o mercado de verdade, com mão na massa, testando e, cara, tirando certificações, a gente sabe o quanto que isso é importante. E, cara, agora que vem os próximos passos, né? A gente poder pensar em realmente se aplicar em muitas vagas, conseguir Com essa certeza. vaga, com certeza fortalece bastante. E agora já pensar, cara, na segunda prova, para concluir realmente a 0,33 pós-CP, que com certeza isso vai te ajudar bastante dentro do mercado de tecnologia. A gente sabe que quanto que o mercado falta profissionais que realmente têm essa certificação e o nosso objetivo é realmente contribuir com a sua jornada. Contem com a gente, cara, aqui dentro da mentoria. Todas as semanas está ali a postos para poder te ajudar. E, cara, parabéns pelos resultados. Parabéns. Realmente é um resultado muito interessante em 2 meses, cara. Um cara que tem pouquíssima experiência em Oracle conseguir ter esses resultados. Parabéns, mérito todo seu e conta com a gente por aqui. Beleza, cara? Beleza, só aproveitar também e agradecer a vocês da DBLCM. Realmente os cursos de vocês são muito bons. Eu cheguei a falar também sobre os novos cursos, né? Novas aulas que o Thiago tá regravando. E realmente tem um conteúdo, ele tem uma didática muito boa que ajuda pra caramba quem tá começando do zero, como eu comecei. Então, Legal. é isso aí. Que legal, Uriel. Tamo junto, meu irmão. Obrigado aí pelo seu feedback. Conta com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Obrigadão, Guilherme. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechamos aí mais um podcast OCP com o Uriel Henrique. Muito legal a gente poder ver os resultados dele, ver o quanto que ele está crescendo, se desenvolvendo dentro do nosso programa de mentoria. E lembrando, pessoal, que esse podcast vai estar disponível também nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Se você, cara, quer tirar uma certificação, cara, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo. Fala aí que você está a fim de saber como funciona a nossa mentoria, que o nosso time de consultores pode te explicar exatamente como que funciona, como que você pode fazer parte de um programa realmente que vai te colocar no próximo nível e economizar tempo, cara. Muitas vezes você está gastando muito mais tempo e dinheiro com os métodos tradicionais que não te preparam. E hoje, no Brasil, realmente, nós temos aqui dezenas de pessoas que estão tendo resultado com a nossa mentoria, com a nossa metodologia, e nosso objetivo é realmente te destravar lá no seu próximo nível, beleza? Se você tem interesse, cara, deixa um comentário aqui embaixo que a gente pode explicar para você fazer parte desse programa e também ter mais resultados em menos tempo, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.